Salve, salve, Caiporada! Tudo jóia com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal que sempre traz para vocês os resultados dos palpites dos dias anteriores e também trazemos para vocês uma quantidade gigantesca de palpites e com muita qualidade, beleza, galera? E trago para vocês os resultados dos nossos palpites do dia 28 de abril, tá? Tivemos 38 palpites com 31 greens, 6 reds e um jogo foi anulado devido ao empate anula que foi o Internacional contra o Atlético Goianiense. O jogo foi 1-1, beleza, galera? Já nos jogos do dia de hoje, tivemos 21 palpites com 11 greens até o momento, 2 reds e 8 jogos ainda irão ocorrer. Então fiquem atentos e acompanhem a atualização da nossa planilha Caipora. Falando nisso, o link está no topo dos comentários, junto com o link do nosso canal do WhatsApp, beleza, galera? Eu sei que alguns estão tendo uma dificuldade para acessar o canal, mas o WhatsApp ainda não liberou para todos os usuários, beleza, galera? Então, fiquem atentos e aguardem até o WhatsApp liberarem para vocês, beleza, galera? Então, vamos lá para os nossos palpites? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu, não percam tempo. Inscreve no canal aí para ajudar a gente, beleza, galera? E também não se esqueçam de deixar um comentário dizendo o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites, fechou? Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza, galera? E não deixe de deixar o seu like, fechou, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Salve, galera! Antes de começarmos as nossas análises aqui então, eu gostaria de agradecer a vocês pelas dicas que vem dando para melhorarmos o nosso canal, beleza, galera? Uma das dicas, infelizmente, eu não conseguiria implantar, que era dizer os horários em cada palpite dos jogos. Isso irá estender muito o vídeo, porque eu já implantei a dica de dizer as ligas e os países para vocês, beleza, galera? Então eu dou uma dica para vocês. Os horários dos jogos e data estão no cabeçalho de cada jogo que eu abro, beleza, galera? E também na página de análises temos a data e a hora dos jogos. Então fiquem atentos nisso para anotar os seus palpites e montar os bilhetes, beleza, galera? E eu irei utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises do dia 30 de abril. Vamos começar com nossas análises? Eu separei o jogo do Clube América contra o Pachuca na Liga Feminina do México. Separei com vitória casa ou fora. Por que eu separei este mercado? Temos o Clube América com 63% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Pachuca tem 89%, tá? No histórico são 14 vitórias do Clube América, 2 empates e 6 do Pachuca. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo as suas últimas partidas. E nos últimos encontros, temos vitória ou casa ou fora nas partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos vitórias do Pachuca na maioria das partidas e do Clube América também. Por este motivo, eu acredito que nós teremos vitória casa ou fora, beleza? Mercado de dupla chance. Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Dewa United versus o Borneo Samarinda. Separei essa partida na Liga 1 da Indonésia com o mercado de vitória e empate para casa. O Dewa tem 48% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Borneo tem 61%. No histórico, 2 vitórias do Borneo e uma do Dewa. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Dewa vem marcando gols a 10 jogos e o Borneo vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Dewa em uma das últimas 3 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Dewa vem vencendo e empatando as últimas 6 partidas e o Borneo, ele não vem vencendo fora de casa, venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Midtjylland versus Lambton Jaffas. Separei essa partida na Austrália na Northern League com o mercado de over 2,5 gols. O Lambton tem 61% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Midtjylland tem 44%. No histórico, 7 vitórias para cada lado e 3 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols.
Verificando em séries, o Lambton vem vencendo, como eu disse, e o Maitland vem 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Shandong Taishan versus Nantong Zion. Separe essa partida na China na Superliga com o mercado de over 1,5 gols. O Shandong tem 67% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nantong tem 33%. No histórico, uma vitória do Shandong e 2 empates, e a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Shandong vem a 5 jogos marcando gols, e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, ocorreu over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Tianjin Jimen Tiger versus Beijing Guoan. Separe essa partida na Superliga da China com o mercado de vitória e empate para fora. O Beijing Guoan tem 47% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tianjin tem 56%. No histórico, 15 vitórias do Beijing Guoan, 11 empates e 5 do Tianjin. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Beijing Guoan vai marcando 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Beijing Guoan em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Tianjin, o Beijing Guoan também venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Beijing Guoan vem vencendo e empatando 5 das últimas 6 partidas no histórico, e o Tianjin ele vem perdendo a maioria das partidas, venceu apenas 2 que foi ainda fora de casa. Então, para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida eu separei o Zhejiang Profissional contra o Henan Songshan Longmen. Separei essa partida na Superliga da China também com o mercado de over 1,5 gols. O Zhejiang tem 51% de probabilidade de vitória, e na forma recente as duas equipes têm 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 8 vitórias do Henan, 6 empates e 5 do Zhejiang. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Zhejiang vem sofrendo gols há 6 jogos, e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Zhejiang, over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over 1,5 gols em todas as partidas do Zhejiang e apenas uma partida do Henan, que foi 1-0 contra o Qingdao Hainu. Para essa partida, então, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Shams Azar versus Paikan Quasbin. Separei essa partida na Persian Gulf Pro League do Irã com o mercado de under 3,5 gols. O Shams tem 42% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paikan tem 56%. No histórico foi uma partida com empate por 1-1, e em séries o Shams vem sem empates a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Por este motivo eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Shovdiaika versus Odevold. Separei essa partida na Suécia Superliga com mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Odevold tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skovd tem 56%. No histórico, 8 vitórias do Odevold, 4 empates e 4 do Skovd. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas. As duas venceram 4 das últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols também na maioria das partidas. Apenas uma partida do Sandsval contra o Skovd, que foi 3-1. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Jedelo versus Drottersen. Separei essa partida na Alemanha Regional Liga Norte com mercado de over 1,5 gols. O Drottersen tem 47% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Jedelo ele tem 22%. No histórico, são 6 vitórias do Drottersen, 7 empates e 4 vitórias do Jedelo. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Drottersen vem marcando gols a 10 jogos e o Jedelo vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, Al Ittihad Jeddah versus Al Hilal Saudi. Separei essa partida na King Cup da Arábia Saudita com mercado de handicap mais 3 para casa. Por que eu separei este mercado? O Al Hilal tem 68% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ittihad tem 50%. No histórico, 24 vitórias do Al Hilal, 8 empates e 5 vitórias do Al Ittihad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Hilal vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de handicap mais 3 na maioria das partidas. Foram em 5 das últimas 6 partidas. Apenas uma partida que o Al Hilal venceu com 3 ou mais gols de diferença. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Al Ittihad perdeu apenas uma partida com 3 ou mais gols de diferença e foi para o Al Hilal. E o Al Hilal ele venceu 2 das últimas 6 partidas com 3 ou mais gols de diferença. Mas por ser uma competição diferente e o Al Hilal talvez não dê muita importância, eu acredito que nós teremos esse mercado handicap mais 3 para casa, beleza, galera? Próxima partida eu separei o Institute versus o Ballymena United. Separei essa partida na Premiership da Irlanda do Norte com mercado de over 1,5 gols. O Ballymena tem 43% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Institute tem 67%. No histórico, 11 vitórias do Ballymena, 7 empates e 1 vitória do Institute. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Ballymena vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria dos jogos. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Paços Ferreira contra o Futebol Sede. Separa essa partida com o under 3,5 gols na Liga 2 de Portugal. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Futebol Sede e o Paços Ferreira tem 78%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Futebol Sede. Em séries, o Paços Ferreira vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, separei o Coventry City versus o Ipswich Town. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com over 1,5 gols. O Ipswich tem 54% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Coventry tem 39%. No histórico, 15 vitórias do Ipswich, 8 empates e 8 vitórias do Coventry. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Ipswich vem empatando a 3 partidas e o Coventry não vence a 5 partidas, perdeu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Coventry, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Fiquem atentos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida agora na Liga dos Campeões, eu separei o Bayern de Munique versus o Real Madrid. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. O Real Madrid tem 89% de aproveitamento dos seus últimos 9 jogos e o Bayern tem 72%. Verificando o histórico, são 9 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 5 vitórias do Bayern. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Bayern vem vencendo a 4 jogos e o Real Madrid também. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bayern, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols para essa partida, beleza, galera? E, de novo, eu trago para vocês uma novidade. Eu trago outro mercado do mesmo jogo, tá? Eu trago para vocês o mercado de under 6,5 cartões. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 6,5 cartões na maioria dos jogos das duas equipes, tá? E verificando a média da disciplina das duas equipes na Liga dos Campeões, temos no mercado de 3 cartões, não ultrapassam 3,5, tá? E verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 4,4 cartões e cartões amarelos 4,2. Por este motivo, eu acredito que nós teremos um under 6,5 cartões.
E verificando, aproveitando aqui, o Bayern de Munique na sua liga, ele não vem tomando cartões. Então, por este motivo, eu acredito que nós teremos esse mercado, beleza, galera? Próxima partida, Kuniburo versus o Manta. Separa essa partida na Liga Pro Série B do Equador com o mercado de under 3,5 gols. O Kuniburo tem 52% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manta tem 56%. No histórico, 2 empates e 2 vitórias do Manta. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Kuniburo vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos das 12 equipes, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Independente Juniors contra o Kuniburo que ele perdeu por 4-0. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida eu separei o Bahia contra o Criciúma. Separei essa partida na Copa do Brasil com o mercado de under 3,5 gols. O Bahia tem 57% de probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Criciúma tem 72%. No histórico, 6 vitórias do Bahia, 4 empates e 4 do Criciúma. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Criciúma vem a 10 jogos marcando gols e o Bahia vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das suas partidas, foram 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, vamos lá para Estudiantes de La Plata contra o Boca Juniors. Separei essa partida na Argentina, Copa de la Liga Profissional, com o mercado de under 3,5 gols também. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. O Boca Juniors tem uma pequenina vantagem. Ele tem 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Estudiantes tem 61%. No histórico, 18 vitórias dos Estudiantes, 8 empates e 16 do Boca Juniors. A média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, os Estudiantes vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Boca vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Operário Paraná contra o Grêmio. Separei essa partida também na Copa do Brasil com o mercado de vitória ou empate para fora. O Grêmio tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 43%, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Operário tem 67%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias do Grêmio e a média de gols é de 3,5 gols. Em séries, o Grêmio vem sem empates a 5 jogos e o Operário também. Últimos encontros das duas equipes, o Grêmio venceu as 2 partidas que ele disputou. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Grêmio vem vencendo a maioria das partidas. Ele venceu 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos do Operário, ele venceu também 4 das últimas 6 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora devido ao histórico entre as duas equipes. Beleza, galera? Próxima partida eu separei o Libertad Loja versus a LDU Quito. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador com o mercado de over goal no primeiro tempo. A LDU tem 59% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Libertad tem 28%. No histórico, 2 partidas com 2 vitórias da LDU e a média de gols é de 4 gols. Verificando em séries, a LDU vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos gol no primeiro tempo em uma das últimas 2 partidas. Os últimos jogos nos campeonatos vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo. Fechou? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Sport. Separa essa partida na Copa do Brasil com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro é de 70%. Na forma recente, ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sport tem 89%. No histórico, 14 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 5 vitórias do Sport. A média de gols é de 3,5 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Sport contra o Náutico que foi 0-0 e uma partida do Corinthians contra o Atlético Mineiro que também foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Pachuca contra o Clube América. Separei essa partida na CONCACAF Copa dos Campeões
com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o América, ele tem 41%. 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Pachuca tem 56%. No histórico, 23 vitórias do Pachuca, 13 empates e 21 do América. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o América vem a 8 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Na casa do Pachuca, over 2,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Apenas uma partida do Pachuca contra o Chivas e Guadalajara, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima e última partida, o Cartagines contra o Santos de Guapiles. Separe essa partida na Liga FPD da Costa Rica com mercado de over 2,5 gols. O Cartagines tem 60% de probabilidade de vitória e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santos tem 39%. No histórico, 23 vitórias para cada lado e 17 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Santos ele vem em 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem acompanhado os nossos palpites até o final. E vamos lá para o nosso bilhete caipora. Diga, minha caiporada, que aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para Shandong Taishan versus Nantong Ziun. Separei under 3,5 gols para Shanzazar versus Paikan Quasvin. Separei também over 2,5 gols para Institute versus Baliman United e também over 2,5 gols para Coventry City versus Ipswich Town. Separei under 3,5 gols para Estudiantes de La Plata contra o Boca Juniors. E por último, um under 6,5 cartões para o Bayern Munique contra o Real Madrid, beleza, galera? E a nossa odd total foi de 2,69. Vamos lá, galera, então, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!